Muito feliz por estar aqui, né, abraçar de forma afetuosa também a Grande Cajazeiras, que nos escuta, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, pelo canal da TV Diário do Sertão, enfim. Estamos à disposição para tratar de tudo um pouco, política, gestão pública em Sousa. E, Zé Neto, meu apreço por esse grande meio de comunicação, Conrado, que a gente sabe que faz a diferença, principalmente porque representa o Alto Sertão paraibano. Muito bem, Helder. É fato, né, que é difícil hoje você governar uma cidade, administrar uma prefeitura sem as parcerias. Você está com 1 ano e 4 meses de gestão, né? São 16 meses. Isso. Né? E, assim, teve a questão de Wilson Santiago, não é mais, né, o deputado, assim, parceiro da gestão, digamos assim, em termos de apoiamento político, né? E como é que vocês estão vendo essa questão de parcerias? Tem conseguido viabilizar recursos mesmo dessa forma? Levi, isso é muito importante que se destaque, porque, na verdade, eu acho que todos os municípios, de um modo geral, especialmente os paraibanos, Zé Neto, dependem muito das parcerias. Obviamente que Sousa, pela sua organização, o que acontece hoje em Sousa não é obra do acaso, é fruto de uma organização, de um prumo fiscal, de um planejamento, do estabelecimento de metas claras para a equipe de governo. E aí, entrando na parte das parcerias, a gente tem que ressaltar que o governo do estado da Paraíba, o governo federal, perceba que na última coletiva que nós tivemos lá em Sousa, Zé Neto, a você que me escuta e assiste, nós anunciamos em parcerias que até junho nós vamos ter bilhões de reais investidos. Basta dizer que, por exemplo, o Hospital da Mulher, em execução, 103 milhões. Vila Olímpica, ordem de serviço, falei com a doutora Simone da CEPLAG essa semana, próxima semana, ordem de serviço, 55 milhões. 296 apartamentos, Levi, em execução, lá no bairro André Gadelha, em Sousa, 152 milhões. Então, são obras estruturantes, Travessia das Pedrinhas, polo turístico, 17 milhões de asfalto, que a licitação é dia 11. Então, sem essas parcerias, a gente não conseguia evoluir. E aí entra, obviamente, o trabalho de João Azevedo, a construção que João deixou, o legado político, administrativo e de gestão que ele deixou, a continuidade dada por Lucas, e Lucas é um importante parceiro nesse processo também. Então, a gente valoriza muito e eu tenho, na verdade, uma inveja boa de Cajazeiras, da região de Cajazeiras, pelo valor que vocês dão aos representantes. Eu vi ontem uma notícia, não sei se na TV Diário do Sertão, que talvez Cajazeiras faça 7 deputados estaduais, a região, a Grande Cajazeiras. Isso. E aí citava o Júnior Araújo, Chico Mendes, Aldemir, o Wilson Santiago, Wilson Filho, bem, enfim, quase 7. E eu fico a olhar Sousa, a gente sem nenhum representante legítimo, Levi. Nem estadual, nem federal. Nem estadual, nem federal. Então, há um momento também de provocar essa reflexão, repito, valorizando as parcerias que você acabou de citar. Precisamos ter força política para que se valorize. E eu sou muito da bandeira e defendo essa tese de pedir em grupo. Nós somos Grande Sousa, 9 municípios, Sousa e mais 8, que eu chamo os municípios filhos da Grande Sousa, e a gente pedir em bloco é muito melhor. Então, o desenvolvimento, a construção, o futuro da nossa região passa muito por essas parcerias, por isso da importância de tê-las, mas graças a Deus Sousa, pelo menos nesse alinhamento com o governo do estado e com o governo federal, tem evoluído muito. Helder, a cidade de Sousa ganhou ontem um deputado para chamar de seu também, né? Isso. Recentemente teve o André Gadelha, que assumiu uma vaga na Assembleia pelo MDB, e ontem, né, foi Lindolfo Pires que assumiu a titularidade a partir de uma nova conjuntura do Progressistas. E ao que me chamou a atenção, e eu queria agora a sua análise disso, que nessa coletiva que o senhor falou, Zé Célio deu uma declaração que ficou meio que em aberto, digamos assim, o entendimento quando ele disse que Sousa deveria votar em Sousa. Né? Ele disse isso na coletiva e o senhor estava ao lado e balançou a cabeça concordando. Isso. Né? E ontem, quando o Lindolfo assumiu a titularidade do mandato, ele prestou inclusive uma entrevista ao vivo, né, direto de João Pessoa, e ele disse, questionado sobre essa questão de Sousa votar em Sousa, ele disse que estava ainda vendo o voto para o Senado. O segundo voto. Porque poderia votar também em André Gadelha. Então eu queria saber a opinião de Helder, já que você está falando, né, a gente pedir em bloco. Ao mesmo tempo que Sousa ganha um deputado, e eu fiz esse questionamento a Lindolfo e lhe faço também. Pois não.
não é gerar um problema para a base, por exemplo, de Helder, que já está definido do ponto de vista das eleições desse ano. Quando Lindolfo diz, eu estou assumindo o mandato e agora eu vou ser ouvido, vou ter espaço para essa discussão. Não é também gerar um problema, Helder? Qual é a sua opinião? Só para complementar, Zé, me permita, o senhor não diria que isso seria um gesto que Lindolfo estaria dando a André, em razão de que, meses atrás, existia a possibilidade de André votar em Lindolfo? Eu primeiro perguntaria como é que nasceu a candidatura de André para o Senado. Como é que nasceu? Qual a perspectiva de construção que veio lá de trás de um planejamento? Nós temos um alinhamento formado, palpável. Eu dizia na última coletiva que fiz lá em Sousa, do fortalecimento das bases. Não há motivo para divergir quando já há a construção de nomes postos. Eu acho que uma linha de diálogo que acontece há quase um ano, né, que nós estamos construindo nomes, repito, por fortalecimento das parcerias, né, por pedido de João também, João Azevedo, quando ainda é governador, né, e nós fechamos, obviamente, o primeiro e o segundo voto para o Senado com João Azevedo e com Nabu, respeitando um bloco político. Agora, essa defasagem, André é candidato a Senado de ontem. Agora, essa defasagem de deputado estadual, se você me perguntar, eu respondo pragmaticamente que torço para que Lindolfo chegue, torço para que Lafayette, sendo candidato, chegue, torço para que Ataíde chegue e torço para que qualquer outro nome que possa compor e representar a grande região de Sousa chegue. Essa representação que nos falta. Inclusive, o voto do Senado é um voto também majoritário. Sim. É um voto majoritário. Então, veja, na representação parlamentar, precisamos sim reforçar, precisamos ter pessoas que direcionem. Leonardo Gadelha, por 2 oportunidades ou 3, ficou na suplência. Isso é um prejuízo enorme para Sousa. Então, eu vejo claramente que Tairone tem claras possibilidades de chegar e nos representar. Eu vejo que Lindolfo tem claras oportunidades de chegar e nos representar. Hoje assumiu, mas de forma, obviamente, interina por ser suplente. É esse fortalecimento que eu digo. Nós temos um bloco definido, frutos de uma construção e não de candidaturas avulsas. Então, esse voto majoritário, como o senhor diz, e realmente o voto ao Senado, isso, já está definido. Está definido, né? E eu vi que, só me permita, Levi, na fala de Lindolfo, ele diz uma questão do segundo voto, mas diz que vai conversar para se aliar com o grupo de Sousa. Isso. Eu acho extremamente normal, repito, Lindolfo está construindo, e não constrói só em Sousa, ele constrói também em outros municípios, sim, porque é votado no estado todo, principalmente onde ele tem bases construídas, e aí, obviamente, que a gente vai conversar, mas a orientação nossa... Mas esse grupo não abre mão, por exemplo, dessa unidade. Por exemplo, o Lindolfo faz parte desse grupo, liderado por Helder e Tairone. Não vai abrir mão, por exemplo, dessa unidade. Não, de forma alguma. Até porque, quando você analisa todo o cenário, todo o contexto, e você pergunta ao nosso líder hoje, obviamente, é João Azevedo, porque foi governador até ontem nos liderava, e Lucas também, que assumiu. Eu acho que o grupo que dá menos trabalho, entre aspas, politicamente, administrativamente falando, é Sousa, porque é um grupo muito alinhado. Nós não temos contendas internas. Tudo que a gente vai decidir, a gente resolve realmente em grupo, caminha pensando assim, há um debate interno para depois alinhar uma posição para externar. Então, eu não vejo problema nisso. Repito, o grupo está selado, há candidaturas definidas e a gente vai seguir nesse direcionamento. Helder, mas assim, você concorda, por exemplo, que se realmente a unidade estivesse ali consumada, Lindolfo daria essa declaração de abrir assim entendimentos, abrir essa conversa nossa aqui, por exemplo. Por isso que eu perguntei a Lindolfo se uma isso não geraria um problema para a base. Isso, do segundo voto para o Senado. Eu acho que tem perspectivas de construção pessoais de Lindolfo, obviamente, mas isso é um caminhar normal da política, da construção. Menor do que o grupo. Eu acho, com certeza. Eu acho que Lindolfo também pensa em troca de votos, pode ser isso. Lindolfo pensa em sentar e ser ouvido, também pode ser isso. Não com vocês, mas eu não tenho dúvida que sairemos alinhados no mesmo sentido. Em algum momento ele não foi ouvido? Eu pergunto isso, assim, e sendo muito transparente, como a gente sempre é. Porque quando o Lindolfo era secretário de Estado, é uma realidade. Quando assume uma vaga na Assembleia, é um outro... É um outro patamar. E ele diz isso, né? Agora eu vou ter espaço. Ele disse isso na entrevista. Agora eu vou ter espaço para ser ouvido, para também colocar as minhas opiniões.
em algum momento, por não ser deputado, por não estar na Assembleia, ele não foi ouvido? De forma alguma, de forma alguma. A Lindolfo sempre esteve alinhado conosco, nas posições, votou comigo, foi um grande entusiasta da nossa campanha, teve o filho brigando pela vice Quase até o foi último, isso. até o último minuto, ajudou no processo de construção das eleições de 24, e sinceramente, para mim, Lindolfo é meu estadual, estando ele na titularidade ou não do mandato. Fez um trabalho belíssimo à frente da Secretaria de Esporte. A secretaria, que era praticamente ali sem ações, transformou o esporte. Quando eu estou com o Lindolfo, as associações, os dirigentes, né, todos são apaixonados pelo trabalho, pelo legado que Lindolfo Pires deixou. Então, muito por isso também, mas obviamente que eu acho que ele não fala isso em relação a Souza. Sim. Eu acho que ele fala isso com relação a Paraíba. Ele fala isso com relação a dentro do bloco situacionista que está liderando as eleições no Estado, e não especificamente a Souza. Em Souza sempre foi muito alinhado, e com certeza essa questão do segundo voto de Senado também vai ser conversada e vai ser resolvida. Não há risco de Souza partir de Virgínia em qualquer situação que seja, principalmente nessa questão da política. Muito bem. Nosso primeiro tema tratado aqui nessa conversa com o prefeito Helder Carvalho foi administrativo. O segundo foi político, né? E agora a gente volta a pauta para a questão administrativa. Helder, eu acho que o senhor tem conhecimento, e os seus secretários também, né? As constantes reclamações da população local com relação à limpeza urbana. E a gente sabe que o município está realizando um trabalho de conscientização para melhorar essa parte estrutural, né? No que se concerne às secretarias de infraestrutura, de urbanismo. Isso. E envolve também o próprio DAESA, porque esgotamento sanitário está no bojo dessas reclamações. O que é que há realmente, de fato, prefeito, sendo colocado em prática para que a cidade possa reduzir esses problemas causados no dia a dia? Isso. Primeiro, Levi, dizer que isso aí é um problema crônico da totalidade dos municípios, ou quase a totalidade dos municípios paraibanos e, por que não dizer, do Brasil. Em Souza, nós logo que assumimos, criamos a Secretaria de Urbanismo. Para que a zeladoria, o cuidado, o lixo, a coleta, o cuidado com os espaços públicos tivesse uma pasta específica. E a frota que nós tínhamos anteriormente foi duplicada. Nós lançamos um calendário usado de coleta com essa frota duplicada. E hoje, né, nós temos uma pré-campanha que será lançada oficialmente dia 6, juntamente com a votação de um código de postura, que vai disciplinar situações como coleta de lixo, como entulho, todas essas questões. E aí perceba, qualquer outro problema que aconteça no município, ou a maioria deles, a gestão por si só, ela consegue resolver. O lixo não. O lixo, se não houver uma contrapartida da população, se não houver a conscientização que é preciso, por exemplo, respeitar o calendário de coleta, que é preciso colocar lixo tão somente nos dias que o carro da coleta passa, é uma guerra perdida. Não adianta o município por si só entender, longe de estar transferindo a responsabilidade. Até porque eu não tenho nenhum receio em enfrentar desafios e ir para cima de qualquer questão, mas isso é uma questão muito coparticipativa. O lixo, o cuidado com a coleta, é uma questão muito da sociedade também. E cultural, né? E cultural, forte culturalmente. Eu vi que a própria cidade de Cajazeiras, que aqui estamos, tem um problema enorme com isso também. Exato. Campina Grande, Patos, os grandes centros da Paraíba têm problemas com isso. Falava com o Nabu alguns dias atrás, sofria muito com isso também. Então, é muito mais cultural do que de logística. Nós vamos fazer nossa parte. Dia 6, na Câmara, a primeira audiência que vai debater o tema. A gente vai começar uma forte campanha, coordenada pela SECOM, do secretário Eugênio Rodrigues. E, se Deus quiser, a gente vai, se não resolver definitivamente, pelo menos traçar um caminho a seguir e caminhar na resolução, ou pelo menos minimizar muito essa questão do lixo na nossa cidade. Aí, na sua opinião, prefeito, são duas questões, né? Isso. Talvez existam falhas aí, ou da gestão ou da população, ou dos dois, digamos assim. De ambas. Na sua opinião, onde está a maior falha? É na questão do serviço executado pela gestão, ou realmente é uma questão cultural, uma falha da falta de conscientização da população? O que tinha, ao meu ver, de falha na gestão, eu acho que supriu-se quando nós duplicamos a frota e colocamos um calendário regular de coleta. Se esse calendário falhar,
nesse momento, pontualmente, haverá falha da gestão. Mas, repito, é um processo de coparticipação. Se, porventura, o carro passa 3 vezes por semana, e agradeço até a oportunidade de estar falando para vocês, através das ondas da TV Diário do Sertão. Se o carro passa 3 vezes por semana, e nessas 3 vezes que passa, nenhuma a população ajudar para colocar na hora certa ou no turno certo, de nada vai servir você ter a estrutura do mundo todo para coletar. Ou se aqueles pontos de lixo que existem em toda a cidade, que tanto maltrata o aspecto visual e higiênico da cidade, continuar sendo abastecido todos os dias sem respeito à coleta, também. Então é uma coisa muito pragmática, muito clara. Repito, sem a coparticipação, sem a interferência frontalmente da sociedade e sem o agir do poder público, a gente não consegue. Eu acho que em Souza a gente vai dar um direcionamento para que se consiga. Perfeito. Uma das medidas que a gente observou, e o secretário Flamarion falou isso lá no nosso programa, pela manhã em Souza, era a retirada das caçambas estacionárias. Isso. E esse trabalho já começou. Isso. Já dá para sentir se houve melhora, a situação permaneceu igual ou pior em relação a essa questão não dá. Eu só vou sentir isso, Levi, quando a gente lançar a campanha e começar a trabalhar. Porque a questão das caçambas estacionárias, que eu acho que são no volume de 30, Zé Neto, é que nós colocávamos em alguns pontos da cidade, e isso fazia com que provocava com que as pessoas não respeitassem a coleta. Ou seja, toda hora que tinha uma sacolinha de lixo em casa, ia lá e colocava na caçamba. Até pontos de lixo que não existiam, a exemplo do vizinho estádio Marizão, não existia. O fato da gente colocar uma caçamba passou a ter um ponto de lixo lá. Então, na minha opinião, a caçamba estava estimulando novos pontos de lixo. Por isso, a decisão de retirar a caçamba, aumentar a frota de veículos coletores, de carros compactadores de lixo, e a gente aí poder ter um calendário regular de coleta a ser respeitado. E a gente está ao vivo agora com o prefeito da cidade de Souza, Helder Carvalho, aqui no nosso programa Olho Vivo. Prefeito, e automaticamente, nesse período em que a gente está agora, quando se fala em lixo, né, limpeza urbana na cidade de Souza, a gente tem essa realidade que a gente até divulgou agora há pouco, ouvimos aqui o advogado Abdon Lopes, em relação à morte daquela criança e daquele adolescente, né, a Isabela, de 5 anos. Isso. 6 anos, né, e o adolescente José Davi, de 15 anos. Os dois, infelizmente, morreram. E o veículo envolvido no acidente, que lamentavelmente resultou no atropelamento, seguido de morte desta criança e desse adolescente, foi um veículo da empresa que presta serviço à limpeza urbana, a prefeitura, né, da cidade de Souza. Como é que a prefeitura tem lidado com esse tema? Eu lhe pergunto isso para saber, por exemplo, o motorista do veículo, embora residisse no conjunto CEAP, ele demorou uma semana para se apresentar. Tem a versão de que ele ficou com medo de ser vítima de um lixamento, que preferiu se ausentar, foi ouvido ontem e em seguida livre para responder o processo em liberdade. E eu pergunto, como é que a prefeitura tem lidado junto à empresa, já que o motorista trabalhava para essa empresa que presta serviço à prefeitura? Primeiro, lamentar, uma tragédia, né? Eu estava em João Pessoa, pedi para Heitor dar todo o suporte, dar toda a assistência à família, é uma dor sem tamanho. Eu praticamente perdi meu final de semana, vim embora no outro dia para Souza, voltei, é uma dor independente de culpa ou de culpados, né? Enfim, é uma dor de quem estava ao volante, da família imensurável, nem se fala. Apesar do caminhão do lixo não estar a serviço, o caminhão não estava a serviço da prefeitura, o motorista estava chegando em casa, ele reside lá, salvo engano, na CEAP também. Então, a logística, tudo que nós pudemos fazer para a família, Heitor deu todo esse suporte, repito, eu estava viajando. E com relação à empresa, essa empresa que presta serviço à Prefeitura de Souza, né, não só a Prefeitura de Souza, presta serviço também em outros municípios, de forma aleatória. A empresa também prestou esse serviço, auxílio, pelo que eu tomei conhecimento, o motorista se apresentou. É uma coisa que a Prefeitura não pode nem intervir, porque é um serviço terceirizado, ninguém poderia obrigar alguém a fazer, acho que no momento certo, até porque a gente
diretamente não tinha vínculo com esse motorista, tem vínculo com a empresa que contrata, subcontrata ou loca, mas foi uma tragédia, uma fatalidade, a gente lamenta muito, né? Mas todo o suporte à família a gente deu, né? E continua dando, né? Até Heitor falou recentemente, eu perguntei com as pessoas, até antes de uma declaração, de uma entrevista que ele prestou lá na região de Sousa, a gente procurou saber como é que estava e continuamos à disposição da família e dos familiares, repito, lamentando muito o que aconteceu, uma fatalidade sem precedentes. Helder, de um assunto recente para um outro recente também. Tivemos um episódio sábado no estádio Marizão, onde um secretário da gestão municipal foi acusado de ter agredido, né, um comentarista esportivo, Dr. Cláudio Diniz, advogado, já atuou como auditor do STJD, no momento em que, segundo a versão dele, reclamava da falta de iluminação nas cabines de imprensa do estádio Marizão. Como é que o senhor se posiciona em relação a esse fato? Eu acho que é a primeira vez que a gestão pode comentar, se dá o espaço para comentar sobre esse assunto, né? Quais providências foram tomadas, a começar pela a questão em si do episódio, ou seja, a reclamação por falta de lâmpadas. O secretário, a gente sabe, é uma pessoa que a gente tem, assim, total acesso, um cara tranquilo, gente boa, doutor Cláudio também. Eu confesso, Helder, que quando divulguei a notícia, né, fiquei meio no imprensado, porque são dois amigos, né, agressor e vítima, e surpreso, enfim. Né, também, e surpreso, como também é para você, né, como cidadão, Claro. Estar ali no meio de dois amigos, entre doutor Cláudio e Vinícius. Eu torço para que se supere isso. Também dois pais de família, dois amigos. Cláudio é meu colega advogado, Vinícius é meu colega de infância, amigo de infância. Eu acho que um momento infeliz aconteceu. Eu acho que é superar. Nada mais justo que eles dois se resolverem. Eu acho que tem que superar, deixar isso para trás. É um momento, 5 minutos ali de tensão, de forte emoção. Aconteceu, mas repito, tenho um maior respeito a Cláudio. Ele sabe disso. Vinícius, repito, é meu colega de infância. Cláudio, colega advogado. Então, fatalidade, só lamentar. Lamento, obviamente que isso não espelhe em nenhum momento ou se mistura com a condução da gestão, o comportamento da gestão. Repito, uma fatalidade, dois pais de família. Eu espero que se resolvam da melhor forma possível. Helder, mas de fato esse é um problema, quando a gente fala do estádio Marizão, porque é um estádio ligado ao município, né? Isso. A cidade de Sousa hoje tem a grande alegria de ter uma equipe com calendário anual. Calendário durante o ano todo, Série D. Joga Copa hoje, do Brasil. inclusive. Joga hoje, inclusive. Foi vice-campeão paraibano, né? Por pouco, faltou pouquinho para o Sousa ganhar novamente. E além a taça, na Copa, né, do Brasil. Isso. Exatamente. E, qual é a realidade hoje do estádio Marizão? Eu pergunto isso porque quando a gente fala de Sousa hoje, a gente fala de um calendário anual, de uma competição a nível nacional. E muita gente pergunta, alguém que não foi ainda no estádio Marizão para acompanhar o Sousa, como é o estádio Marizão hoje? Tem uma estrutura que dá para atender realmente e esteja à altura da competição que o Sousa disputa hoje? Com certeza. O Marizão hoje, aliás, desde o ano passado, que nós assumimos, né, nós revitalizamos e colocamos, por exemplo, os vestiários no patamar mais alto. Eu acho que no futebol paraibano, e um dos melhores do Nordeste. Eu acho que a gente divulgou aí e todo mundo pode comparar como estava, como ficou. Nós recuperamos 100% do gramado, 100% do gramado. Nós recuperamos 100% dos banheiros, das dependências. Nós estamos recuperando as cabines. Nós fizemos a instalação de um placar eletrônico, Eugênio Rodrigues, no estado do Marizão. Entregamos um carro-maca. Fizemos a melhoramento da iluminação, tanto com implantação de novos refletores, como a elevação das torres existentes, que foram instaladas à época e ficaram, na opinião dos desportistas, um pouco baixo. Agora, o Marizão tem quantos anos de uso? Igual a sua casa, né? Um curto-circuito que ocasionou a falta de energia nas cabines, então somente nas cabines, e gerou isso. Mas hoje eu entendo que o estado Marizão é modelo para o estado todo. É modelo para o estado todo, né? Basta quem tiver curiosidade ir lá conhecer as dependências, que vai atestar. Os vestiários, falei, vem tanto do Sousa como do visitante, como da arbitragem também, foram todos revitalizados. Na grama sintética, também a gente tem a oportunidade de, mesmo dentro do vestiário, ter a condição de entender um pouco da história em Sousa, porque a gente estampou isso lá.
Bem, a nossa parte a gente tem feito, eu considero, repito, que o Estádio Marizão está no topo aí das arenas desportistas da Paraíba. Prefeito Helder Carvalho, sendo aqui entrevistado na TV Diário do Sertão, juntamente com a Líder FM e outras emissoras de rádio no Alto Sertão da Paraíba, no programa Olho Vivo. De festa para festa. Futebol é festa. O senhor vai anunciar nesta quinta-feira, dia 30, as atrações do São Júlio, né? As festividades que celebram o aniversário da cidade. Esse ano serão 171 anos... E dois. Né? Olha aí, 172 anos de emancipação política. E há uma expectativa, o senhor vai promover uma live amanhã para fazer esses anúncios, né? Isso. Mas me diga uma coisa, Helder Carvalho, o senhor viajou 42 quilômetros de Souza para o estúdio da TV Diário do Sertão. Não dá para furar aí pelo menos umas 2 ou 3 atrações, né? Tem que ter um spoiler. Souza é de 1854, né? Sim. Então, 172 anos, aniversário da nossa cidade. E amanhã a gente vai estar anunciando. Eu já acho que todo mundo já sabe que João Gomes vai vir. Então, vou dar esse furo aqui. João Gomes, Zé Neto, que representa não só um show artístico, acho que ele representa, Levi, a cultura nordestina. Inclusive, por recentemente ter ganhado vários prêmios. Por ter... O Grammy, né? Isso, um prêmio internacional, não é isso? Internacional. Então, eu acho que, genuinamente, é um momento bom para a gente receber João Gomes. Vai estar com a gente no São Júlio. E de primeira mão, estou dando esse furo aqui, a gente vai anunciar amanhã. Spoiler do spoiler, viu? Spoiler do spoiler. Você adiantou uma atração, né? Do ritmo forró. Agora, o sertanejo... O sertanejo a gente vai deixar para amanhã, porque é uma ansiedade enorme, né? E eu não posso fazer isso distante, por exemplo, da turma do turismo, que construiu isso com a gente. Verdade, né? verdade. Do meu povo de Souza, que está no aguardo amanhã. Se eu disser aqui o sertanejo, amanhã não tem ninguém lá, viu? Mas já é uma certeza, João Gomes, João Gomes, com certeza. como a gente sabe, e é verdade, é uma atração hoje a nível nacional e por que não dizer a nível global, porque com as redes sociais, Verdade. hoje o artista ele é conhecido no mundo todo e depois de vencer um Grammy a nível global, é um artista conhecido Zé, ele representa em vários bem países, né? pelas características, né? Pelo jeito de agir, E assim, né? pelo menos Pela uma humildade. opinião pessoal, é alguém que não perdeu a essência. Verdade. Né? E É assim- um artista de essência. E Ele mantém cresceu pela essência. a nordestinidade. E E esse tem- é o diferencial E deles. tem também valorizado bastante Dominguinhos, né? Isso. Verdade. O projeto vencedor do Grammy é Dominguinho, né? Dominguinhos. Resgatando uma história, as raízes do Nordeste. Isso. Dominguinhos representa muito isso. E a gente se orgulha por ter a possibilidade de trazer um artista tão... Mas já pode dizer o dia que ele vai se apresentar? Já para o pessoal já se programar aí na agenda. Vamos deixar para amanhã, porque... Ajuda aí, prefeito. Dá um spoiler aí. vai ter uma casa. Agora, sim, eu acho que a grade que é feita... A data já está certa. Já tá de São certo. Júlio, Já tá certo. É de 8 a 12. de 8 a 12. No dia 8 nós teremos Porque dia 10 é o dia da cidade. Isso. No dia 8 Zé, a gente vai ter a atração evangélica. 8, 9, 10 e 11 os shows tradicionais. E no dia 12, que é o domingo, a gente vai ter uma missa com atração religiosa. Mas diga atração religiosa, pelo menos. Aí já, Passado foi Fábio de Melo. Aí eu já vou comprar uma briga, Levi, com outra parte do meu time, né? Que é o pessoal que ajuda ali na construção, o pessoal católico. Levi, João Gomes já dá para ter ideia qual a dimensão do Eu São sei que o Júlio. telefone dele vai tocar, mas ele vai segurar o segredo. Ele já sabe de alguns já. Ele já sabe. Já sabe. A gente vinha porque conversando quem anda no carro. com o prefeito sabe de muita coisa. Mas ele guarda o segredo, além de preservar a fonte, ele guarda o segredo. Eu sei disso. Eu verdade, guardo é verdade. tanto que eu estou insistindo nas perguntas. Ô, Souza Souza Boa! Mas desde Então, já fazer assim, o convite de a 8 a todos. 12, né? De 8 a 12, São Júlio. Amanhã a gente vai estar No anunciando. mesmo local. Isso, Levi. A gente vai estar também, Levi, anunciando o São Pedro das Antigas da Lagoa dos Estrelas. Era um São Pedro que já existia, que foi criado na gestão passada do ex-prefeito Tairone, que agora a gente, vamos dizer assim, patenteou. É o Dia das Antigas, é o São Pedro das Antigas. Então, Vai ser vão qual ser dia? atrações dia 26 26. de junho. Então, a gente vai criar essa marca do forró retrô, do forró das antigas, para a gente recordar do seu tempo lá, do tempo de Eugênio Rodrigues, né? Do tempo de Léo, de Conrado, aquele forró mais romântico, forró com muita letra. Então, vocês vão gostar e desde já todo mundo convidado
por São Pedro das Antigas. Estilo porque vai ter Magníficos, muito forró Limão pé de serra, Isso. Estilo Forró carro, pé de serra. estilo Nova do Também. Caju. Vai ter forró pé de serra também? Vai ter também. Aí, certo. esse aí, quem gosta é Petson. Esse aí é bom demais, é o forró pé de serra. Helder Carvalho ao vivo com a gente aqui, né? Um momento de descontração também, saber de um evento grandioso na cidade de Souza. Faz no período junino, né? Digamos, com as atrações regionais, mas faz um grande evento também porque é importante para o turismo, né, prefeito? Isso, Zé Neto, e é importante que se diga que isso não é fruto do acaso. Obviamente que você só consegue evoluir muito na educação, evoluir em infraestruturas. A gente anunciou agora 26 ruas na última coletiva. Com essas 26, a gente já vai para mais de 100 ruas pavimentadas. Afora o que está acontecendo na zona rural. Na zona rural, a gente está pavimentando todas as sedes dos distritos da zona rural, concluindo Curral Velho e indo para Macacos e Logradouro. Então, isso é muito importante, porque tem a questão do controle da folha de pessoal, que é rigorosamente em dia, tem essa parte de infraestrutura, tem os avanços na educação, e tem também, obviamente, a possibilidade de fazer um grande São Júlio, um São Pedro, que nos representa tão bem com essa atração aqui que a gente tanto expôs. Prefeito, o assunto ainda é eventos, né? A gente está falando aqui do Não São afeta a economia Júlio, do município. do isso é São importante Pedro, também. evidentemente, assim, muito tem se prometido pelas gestões que passaram ao longo da Prefeitura de Souza, e até algumas têm ensaiado o projeto, aconteceu que acabou não andando, e o senhor prometeu aí, inclusive, para a população de Souza, a construção de uma praça de eventos, para que aquele local, como o Terreiro do Forró em Patos, Parque do Povo em Campina Grande, e daí por diante, para se tornar realmente, oficialmente, a praça de eventos, para reunir justamente os eventos da cidade. Como é que está esse projeto? Está no papel ainda? Já começou a andar? Como é que está essa situação? Isso, Levi, a gente lançou a notícia, ontem recebemos, coincidentemente, né, antes do dia de vir para cá, a concessão do terreno do Denox, que é vizinho à área do São Júlio. Então, a nossa praça de eventos vai ser construída lá, o projeto está pronto, um investimento de 5 milhões de reais, vai acontecer. Souza vai ter sua praça própria, diferente de, inclusive, outras cidades que as pessoas pedem para que a praça de eventos seja no lugar mais afastado, no Alto do Denox, Raquel Gadeira, que é onde ela fica, as pessoas pedem para ficar. Por favor, eu construo aqui. Pensando nisso, a gente também recuou aí uma grande margem da praça para fazer uma pista de caminhada ao redor. Então vai ficar um espaço muito democrático, cultural, onde a gente vai poder fazer a FEAGROS, vai poder fazer o São Júlio, vai poder fazer todo evento cultural, artístico, a educação premiada da nossa cidade, enfim, tudo que for ligado à cultura, à parte artística de eventos de um modo geral. E Souza, como o Levi falou, vai ter a sua praça de eventos para chamar de Souza, que inclusive homenageia um grande souzense, que é o Chico da Automóveis, um grande souzense jovem, da minha idade, Chico, né, 40... É o irmão de Leleca. Irmão de Leleca, exatamente, né? Faleceu recentemente e a gente vai homenagear esse grande souzense também com o nome nessa praça de eventos. Prefeito Helder, na coletiva o senhor anunciou a pavimentação asfáltica para várias ruas da cidade de Souza, algo em torno de 15, 20 milhões, né? Isso, 17 milhões. 17 milhões. Isso. E me permita fazer esse questionamento, Pois que não. talvez o pessoal em Souza também tenha esse mesmo questionamento. Veja só. Quando a Prefeitura de Souza, isso vem também da gestão de Tairone, onde várias ruas também foram asfaltadas, algumas pessoas que ainda não receberam esse benefício na sua rua podem perguntar o seguinte: qual é o critério utilizado pela gestão do prefeito Helder para a seleção das ruas que serão asfaltadas? Eu pergunto isso porque, vez ou outra, a gente recebe aqui no programa Olho Vivo fotos, vídeos, áudios de pessoas que dizem assim e reivindicam da Prefeitura de Souza, e não só de Souza, mas de várias outras prefeituras também, seja a pavimentação asfáltica ou então a pavimentação a paralelepípedo, para a sua rua. E eu pergunto, o senhor anuncia, por exemplo, 17 milhões em asfaltamento, mas qual é o critério que a gestão utiliza para selecionar essas ruas? É o tempo? É a gravidade do problema? Porque em Souza me parece que a prioridade é asfaltamento e não a paralelo, né? Sempre a prioridade pavimentação asfáltica. Qual é o critério que a prefeitura utiliza? Desta feita, a gente não tem nem critério, porque essa licitação de 17 milhões, ela contempla todas as ruas de leito natural. Ou seja, todas as ruas que estão em terra, em leito natural, a gente vai pavimentar.
com o acréscimo de algumas interligações de um bairro para o outro, para facilitar o trânsito, facilitar o transporte coletivo, né, que agora a gente vai implantar em Sousa. E com isso, Zé Neto, a gente vai chegar a 100% de pavimentação de todas as ruas de Sousa, obviamente onde tem residências ou imóveis. Tem um aspecto importante do nosso governo que nós, ano passado, pavimentamos, por exemplo, e estamos fechando por bairro. Pavimentamos, asfaltamos 100% do Guanabara, asfaltamos 100% do Angelim. Agora anunciamos 12 ruas no Mutirão, algumas ruas no Gato Preto e 100% da Várzea da Cruz, e assim sucessivamente. Eu tenho um compromisso assumido com o doutor Anderson, do MPF, fruto de uma reunião, que a gente vai começar essa licitação de 17 milhões pavimentando o Sorrilândia 3, que é a comunidade cigana. Então, há esse compromisso, começaremos por lá, mas repito, esse certame de 17 milhões, ele contempla todas as ruas, inclusive Raquel Gadelha, as que faltam no Sorrilândia, no Jardim Iracema, também um bairro que sofre muito com isso, né, que é a parte mais baixa do André Gadelha ali, perto de Peixinho, quem anda em Sousa conhece, que é um grande empresário da nossa terra, enfim, vai ficar 100% pavimentado, e a gente fica muito feliz em anunciar, além dessa licitação de 17 milhões, a gente também tem feito na zona rural. Veja o momento de austeridade que Sousa vive. A gente anunciou que vai pavimentar 100% da sede dos distritos da zona rural. Então, isso é um avanço, investimento de 5 bilhões. Isso é um avanço enorme, enorme. Você saber que a sede do seu distrito, localizado na zona rural, tem a certeza que vai receber a pavimentação em paralelo. Algumas ruas daquele entorno ali do Largo da Estação, pergunto isso porque também existem algumas ruas que sofrem com esse problema, né? Então, eu gostaria até que o senhor pudesse falar sobre isso também. Eu passei, Zé Neto, agora do lado do largo, na Alça Oeste. Inclusive, a obra está acontecendo, a gente começou segunda-feira, e ela vai ligar um ponto ao outro da cidade, né? De um lado da linha vai ser asfalto, de outro vai ser paralelo. Isso é um avanço, uma obra importante. Outra coisa também que é importante ressaltar, a gente abriu licitação, eu acho que é dia 11 de maio, salvo engano essa data, pode ser que eu esteja equivocado, mas está marcado para maio, a licitação de 20 milhões do polo turístico. O polo turístico é um complexo turístico que vai ser feito um empraçamento no entorno do Portal dos Dinossauros, e Sousa agora vai ter uma entrada e saída duplicada, ou seja, a duplicação de entrada e saída de Sousa para Aparecida. Investimento de 20 milhões, que daqui a pouco vai estar acontecendo, vai ser dado ao serviço e vai estar acontecendo, melhorando, inclusive, o acesso ao esporte, o acesso à caminhada, porque ele contempla, além do calçadão, por exemplo, do Hospital Regional de Sousa até o Portal dos Dinossauros, o alargamento da pista de Cooper, da pista de caminhada existente hoje. E a duplicação, obviamente, como eu já falei. Então, são obras estruturantes, são obras de pedra e cal que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas e que impactam frontalmente na economia e na qualidade de vida, no bem-estar da nossa cidade. Helder Carvalho, de infraestrutura para a educação, hoje no Cidade Notícia, o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação fez uma cobrança à gestão e uma informação trouxe também do recebimento da segunda parcela com relação aos precatórios do Fundef, né? E Francimar José de Mello estaria cobrando da prefeitura para saber quando é que o município iria passar os 60% aos professores. Francimar, eu já disse a ele pessoalmente, existem decisões, existem determinações, inclusive, judiciais, que além de recomendarem não repassar, além de não ser obrigatório o repasse, recomendam não passar. Eu acho que o sindicato tem um departamento jurídico que pode esclarecer isso. Eu já coloquei à disposição o departamento jurídico da prefeitura para que se converse com o departamento jurídico do sindicato e, se puder e for obrigado a repassar, eu não me oponho. Agora, se houver essa determinação de não repassar, não vou desrespeitar a lei. Eu acho até injusto da parte dele, que é sempre muito bem atendido por nós, fazer uma declaração dessa para confundir a opinião dos profissionais. Ele sabe que em Sousa a educação é selo ouro e não é selo ouro, Levi. Selo ouro que hoje, para quem não sabe, é o Oscar da educação nacionalmente falando. Nós temos hoje em Sousa um programa chamado Educação Premiada, que no início do ano letivo a gente estabelece metas para os profissionais, todos, não só professores. E ao final do ano, todos que atingirem aquela meta, pensando obviamente no avanço, recebem uma bonificação. Ano passado a gente distribuiu quase R$1,5 milhão. Nós criamos isso, entregamos esse prêmio e fizemos uma festa, Zé Neto, para colocar os profissionais da educação não só recebendo essa premiação pecuniária, mas também no lugar de destaque, no palco, para dizer, vocês fazem a diferença no nosso município. Criamos as Olimpíadas
Rio do Araújo, de matemática, premiando os primeiros colocados com um notebook e um valor também em pecúnia, obviamente, os alunos. Criamos a medalha Ariano Suassuna, que é um importante instrumento de reconhecimento desse trabalho dos profissionais da educação. Nós também criamos o Mais Visão Educação, e isso partiu de uma visita minha, Zé Neto, numa escola. Ou seja, o aluno que tem alguma dificuldade para enxergar e não enxergar atrapalha frontalmente o aprendizado. Sim. Recebe o exame e o óculos, ou seja, todos os alunos, dos quase 6.300 alunos da rede pública municipal em Sousa, 700 e pouco já estão recebendo óculos que precede o exame e pequenas cirurgias, se for necessário. Então, Sousa não sofre mais de interrupção de aprendizado por ausência dessa divisão, de problemas com visão. Outra coisa, nós fizemos questão, e aí, em razão da disparidade que existia, obviamente todo mundo sabe que tem pai e mãe que pode comprar uma mochila, que pode comprar um sapato, que pode comprar um material melhor. Nós demos mochila, estojo, caderno, material didático, fardamento, calça e short. Estão chegando os calçados, que é o sapatinho ou a sandália. Isso é praticar equidade de fato e de direito. Isso é colocar todo mundo no mesmo patamar. Eu sei o que é que significa para uma criança sair de manhã e não ter como se vestir, não ter o que calçar. Inclusive, estamos dando o jejum antes do início das aulas. Porque eu sei que tem gente que antes de sair de casa, às vezes não tem nem o que comer. Isso é uma realidade que tem que ser enfrentada, e só um governo muito sensível como é o nosso. Eu estou dentro, Zé. Eu estou dentro da educação. Se você me perguntar tudo que está acontecendo, nós temos uma busca ativa por situações pontuais que às vezes comprometem. Nós fazemos o caminho inverso e correto. Por exemplo, se você tem uma sala com 20 alunos, obviamente que é natural que o profissional que está ali na sala de aula, o professor, ele às vezes tende a acompanhar os 18 que são bons, e os 2 que às vezes devem ser mais observados ficam à margem. Então nós fazemos o caminhar inverso. Essa busca ativa é justamente para esses 2, para que todo mundo fique no mesmo nível, para que todo mundo se sinta igual nas vestimentas, nos materiais, e Sousa tem sido selo ouro em razão dessas ações. Isso é equidade. Isso é equidade de fato e de direito. Aí, E inclusão. Aí, Francimar, no seu entendimento, pelo que eu fiz a leitura... Não, está à disposição. É injusta a reclamação dele? Injusta a cobrança pública. Talvez seja justa a cobrança. É injusta a cobrança pública porque eu já coloquei o doutor Fernando, que é nosso procurador, eu não sei quem é o advogado do sindicato. Se houver possibilidade, é pragmático, Levi. É possível legal, beleza. Não é possível nem legal, não tem como fazer. É simples assim. Eu, repito, mais do que ninguém, criei um programa, Educação Premiada, que distribuiu, entregou a quem atingiu as metas quase R$1,5 milhão. Fizemos uma festa no Campestre Clube de Sousa, ano passado. No final do ano passado, premiando, entregando troféu. Fui lá, em cima do palco, porque eu entendo que não só é necessário reconhecer em pecúnia, mas reconhecer e colocar em cima do palco e dizer: vocês, repito, fazem a diferença na educação da nossa cidade. Helder, a gente já está passando um pouquinho do horário, mas aproveitar para a gente falar também sobre rápido, saúde. É muito rápido, né? Falar sobre saúde. Sousa hoje tem talvez um dos maiores investimentos de saúde entre as regiões de Cajazeiras, Sousa, Vale do Piancó e Pombal, que é a construção do Hospital da Mulher por parte do governo do estado da Paraíba. E aproveitava para lhe perguntar, já tem ideia, dimensão de quando essa obra ela estará concluída? Quando é que Sousa vai ganhar realmente o Hospital da Mulher? E também sobre o CDI. Cajazeiras tem um CDI gratuito, né, para atender a população. Sousa também já tem projeção de quando terá o seu próprio CDI? Tem. A gente, primeiro com relação ao Hospital da Mulher, salvo engano, são 18 meses, 1 ano e meio de obra, né? Começou há pouco mais de 2 meses, mas eu acho que em razão das chuvas não evoluiu a contento, não evoluiu o que deveria ter evoluído, mas eu acho que dentro, a empresa é muito boa, segundo a CEPLAG, a Secretaria do Planejamento do Governo do Estado, é uma empresa que tem potencial de execução, e a gente torce para que esse investimento de R$103 milhões logo funcione, e aí vai ser realmente um divisor de águas para a saúde do nosso Alto Sertão, não só para Sousa. Sousa vai ser a sede, né? Com relação ao CDI, a gente já tem um projeto. Eu acho que foi publicada a licitação, eu acho que está na licitação. A primeira vez que foi publicada, deu deserta, porque algumas empresas não ficaram habilitadas, foi republicada. É um investimento de R$2,5 milhões.
E além do CDI e da estruturação, porque o CDI, na verdade, já existe, funciona no prédio locado hoje. A gente vai construir a sede própria e vai incrementar a ressonância magnética. Nós vamos ter uma ressonância própria para atender bem. O padrão do CDI de Souza, nem todo centro de imagem de capital vai ter. Então, é um projeto belíssimo. A gente também vai ter um investimento de 4 milhões na policlínica. Vai ter uma nova policlínica. A gente vai literalmente reconstruir, não vai ser reforma, vai ser reconstrução. A gente vai derrubar a policlínica atual e fazer uma toda nova, com estrutura nova, com novas adaptações. Isso é muito importante que se diga. E avanço na educação, na saúde, por exemplo, como a Casa de Souza em Pombal, que foi promessa de campanha, a gente já honrou, cumpriu e funciona muito bem. A Casa de Souza em João Pessoa, que hoje tem sede própria, isso é fruto do governo Tairone. A gente, quando assumiu, tratou de renovar toda a frota da zona rural. Inclusive, estamos expandindo. Hoje, às 17 horas, eu vou entregar um PSF lá, a reforma de um PSF na Caiçara dos Batistas, e vou entregar também, expandindo essa frota, um carro 0 km. Então, são muitos avanços. Implantamos, e permita mais um minuto, sei do precioso tempo, implantamos o Souza Saúde Digital, que vai acabar, que está acabando com as filas. Estamos na fase de transição para que isso aconteça, né? Eu, Zé Neto, passei 2025 todo pensando, meu Deus, esse problema acontece. Por que acontece? Qual a solução? E nós achamos um sistema que foi como uma luva para a solução dos nossos problemas. Hoje, quando a pessoa vai no PSF, já sai com data de exame garantido, sabe qual a data, sabe que hora que tem que chegar, 2 dias antes ou um dia antes, recebe uma mensagem dizendo qual a hora do seu exame, o que é que precisa levar de documentação, enfim. O Souza Saúde Digital está nessa fase de transição, mas eu tenho ampla convicção que quando ele estiver funcionando vai ser realmente muito bom, principalmente porque vai tirar as filas, vai dar qualidade de vida e vai, na verdade, melhorar o fluxo de pessoas do Sistema Único de Saúde. Prefeito, uma pergunta política. Houve um acontecimento em Souza recentemente a partir de uma declaração da presidente da Câmara, Amanda Silveira, inclusive no nosso programa, Cidade Notícia. Perguntamos a ela, na ocasião, sobre a eleição do segundo biênio. O senhor sabe que teve aquela recomendação do Ministério Público para anular a eleição antecipada e Souza, a exemplo de outras câmaras, adotará, irá atender essa recomendação. Ou seja, pós-eleição geral de outubro, as câmaras farão essas eleições que foram antecipadas ano passado para escolher a mesa diretora da Câmara de Vereadores. E Souza está nesse contexto. Depois dessa declaração de Amanda dizendo que iria manter o acordo para fazer uma nova eleição e que o candidato de consenso seria o de Abel Salles, irmão do ex-prefeito Fábio Tairone, não se sabe como começou esse movimento, mas depois disso surgiram informações de que estaria sendo orquestrado um movimento, até com assinaturas de vereadores, minuta, até batizar a minuta do golpe de Souza, da Câmara, enfim, essas questões todas de bastidores. E também veio a informação de que... Souza, boa. Ótima. E surgiu também a informação de que o senhor teria sido obrigado a intervir nessa situação e até, de certa maneira, pedido para que os vereadores se posicionassem naquilo que foi firmado anteriormente, ou seja, o acordo para Abel. Nisso tudo ficou alguma coisa assim de arranhão nas relações com algum vereador, vereadora, com outro, por conta desse episódio, prefeito? Eu acho que as coisas, Levi, têm que ser pragmáticas. Nós tivemos um acordo político de 2 biênios, um Amanda e o segundo biênio Abel, e chegou ao meu conhecimento que estava realmente acontecendo, tinha uma minuta confeccionada e que ia se votar para que permitisse uma reeleição. Alterar o regimento. Isso. Eu estou falando de fatos, fatos ocorridos, verídicos. Eu liguei para a presidente, ela estava numa sessão, com dificuldade de me ouvir, eu passei uma mensagem e pedi para que ela mostrasse aos pares. Dentre as palavras que tinham na mensagem, eu disse... presidente, se porventura o acordo for quebrado, há rompimento. O cara assine, quebre o acordo, entrega os cargos e vai para a oposição. Depois disso, eu conversei com todos os envolvidos e, ao que me parece, pelo menos o que foi alegado por eles, foi um grande mal-entendido.
né? Foi um grande mal-entendido, né? Então, assim, inclusive um grande mal-entendido gerado pela falta de diálogo, inclusive comigo. Mas minha posição foi colocada, toda a Souza sabe, por isso que eu estou repetindo aqui, não estou constrangendo nenhum amigo, nenhum colega vereador, até porque lá, Levi, você sabe, tem vereador e grande parte deles, a exemplo de Amanda, Daniel, Denis, foram secretários colegas, Delano, secretários colegas meus. Então, para além da política, para além dos mandatos, são meus amigos. Agora, eu acho que não se pode fazer um acordo político e daqui a pouco tá falando em desfazer, em hipótese alguma. Da mesma forma, isso eu coloquei na mensagem também, da mesma forma que eu defenderia o direito de qualquer um ser candidato ou manter um acordo, eu defendo o direito adquirido por Abel. Assunto resolvido? Resolvido, superado, repito, pelo que me chegou, boa, viu? pelo que me chegou, boa demais, pelo que me chegou, não passou do mal entendido. Página virada agora, mas minha posição foi assim, porque é assim que tem que ser. Não foi nem que eu fui provocado a fazer isso, não. Coloquei o que ia acontecer de forma muito pragmática. Muito pragmática. Eu sei do valor dos vereadores, eu sei da participação e do potencial. Sou amigo de todos, repito, para além do mandato, sou amigo de todos. Mas eu acho que algo tão sério não pode estar levando na brincadeira e achar que pode fazer tudo da forma que quer. Até porque eu acho que dentro de um governo tão operoso como o nosso, estou dizendo perfeito, operoso e muito operoso. A gente tem espaço para tudo, mas a ausência do diálogo às vezes atrapalha muito. E por isso que eu sou tão afeito ao diálogo. A minuta tinha quantas assinaturas? Nenhuma. Só o texto? Só o texto. Pelo menos a foto que eu vi, só o texto. Eu tenho um bocado de amigo lá dentro da Câmara. Eu fui chefe de gabinete 8 anos. Conhece as assinaturas? Então... Não tinha nenhuma? Não tinha nenhuma. Não, estava em branco, né? Vi a foto, vi tudo. Não tinha circulado ainda. Não tinha. Mas o texto da minuta, com os termos, né? Existia texto. Se a intenção era um ou outro, está superado. Creio, pelo que foi alegado pessoalmente, que não passou do mal entendido. Repito, está resolvido e a bola para frente. No finalzinho aqui dessa entrevista, deixe-me registrar aqui a presença nos estúdios, né, de Eugênio, que é secretário de comunicação, Leonardo está aqui também, Saulo, né? Como eu disse, um staff que está presencial, mas muitos outros, né, que estão nos assistindo agora. Por exemplo, Heitor está acompanhando a gente agora, que é chefe de gabinete da Secretaria, chefe de gabinete do prefeito Helder Carvalho. Quem está nos acompanhando também é o Júnior César, que é secretário de Finanças. Né? Ô, Júnior. E ele tá assistindo. Tá tudo na agulha, né, Júnior? Pagamento amanhã dos servidores. Então, Souza Boa, viu? Dia 10 a gente já começou a pagar inativos e aposentados. E amanhã a gente fecha o pessoal da ativa com pagamento. Em 2 dias. Isso. Não. Isso, 2 dias, exatamente. E ele não pode dar o enter agora, não, se quiser? Júnior, já pode apertar o botão aí, Júnior? Tá pronto aí? Eu deixei ele Heitor lá, viu, Levi? Ajeitando as coisas para. Articulando aí, né? Por isso que os dois estão nos assistindo. Em nome deles, a gente quer agradecer a toda Souza, né, que nos acompanhou. Acho que a gente conseguiu falar de tudo aqui, Levi. Não de tudo, porque teria muito assunto. Quase tudo, né? Porque Souza é muito boa, né? Souza ótima. É muito boa, é ótima. Então, mas já fica o spoiler aí para um próximo encontro aqui com o prefeito Helder, nessa bancada, ou no Cidade Notícia, quem sabe também, nos estúdios da Líder FM 97.1. Prefeito Helder, a gente quer lhe agradecer, dizer que Helder estará também na Festa dos Melhores do Ano, dia 9 de maio. Isso. Foi escolhido em enquete aí como prefeito de destaque também da região da Grande Souza. E no dia 9 de maio, né, vai estar no Sesc Senato, em Cajazeiras, para receber essa premiação. Prefeito, obrigado pela sua vinda hoje aqui ao programa Olho Vivo e a oportunidade também, nesses seus agradecimentos, agradecer a todos que lhe escolheram também como destaque na região da Grande Souza. Obrigado, Zé. Obrigado, Levi, Peterson, a todos que fazem o sistema Diário do Sertão. Eu já estou puxando parte do Diário do Sertão para Souza, viu? Já peguei Conrado ali, ele tá com o pé lá, outro cara. Exatamente. Então, isso mostra também meu respeito, minha admiração pelo trabalho de vocês. Abraçar você que está nos ouvindo, nos assistindo. Abraçar a Grande Souza, os souzenses em nome de Júnior e Heitor. Repito, pagamento amanhã. Do fechamento da folha de abril, e é sempre uma alegria, sempre que o convite existir, a gente vai estar aqui à disposição. Queria só, me permita, nesse minuto final, convidar todos vocês da minha cidade de Souza, da grande região para a festa, mas da minha cidade de Souza, para o lançamento amanhã, às 19 horas, lá no Largo da Estação, do São Pedro das Antigas, na Lagoa dos Estrelas, e do esperado e querido São Júlio. Prefeito, no finalzinho, lhe surpreendeu, por exemplo, na categoria política, na pesquisa realizada, o senhor foi escolhido como político de destaque no Sertão.
Lhe surpreendeu um reconhecimento como esse? Como a gente sempre enfatiza, né? Foi algo que a gente ouviu da própria classe política também. Lhe surpreendeu um reconhecimento como esse? Vê só, eu na campanha, e me permita só ser mais prolixo, na campanha tinha pesquisa de toda ordem. E eu tinha uma pesquisa que era minha, era a pesquisa de rua, a pesquisa quando eu andava. Da mesma forma eu digo agora. Eu acho que me preocuparia, Zé, se eu fosse alguém indolente, que não ligasse, que fosse distante, mas eu sou um prefeito de expediente. Eu estou lá todos os dias, estou aqui com o secretário Eugênio, com o Saulo, com o Léo. Quase todos os dias chego muito cedo e saio muito tarde, planejando e vendo o SUS acontecer, dormindo e acordando pensando. Não é à toa que em quase 1 ano e 4 meses de gestão, a gente, até o meio do ano, vai ter quase R$500 bilhão investidos em Sousa, fruto desse buscar incessante, do pedir por Sousa. A gente tem obras hoje que eram sonhos, estão virando realidade. Não que me surpreenda, mas me orgulha muito. Me orgulha muito ter, porque eu me sinto como correspondendo e sendo o legítimo representante do povo sertanejo, que também é trabalhador, ordeiro, especialmente do povo de Sousa. Então, eu fico muito honrado. Não envaidecido, porque eu entendo dessa chuva que é ser prefeito. Eu quero, depois que essa chuva passar, olhar para os frutos e toda a colheita que nós tivemos e ver que eu interferi positivamente na vida das pessoas, ver que a gente deixou um legado bacana, mas muita honra, sim, ser lembrado como prefeito de Destaque do Sertão. Então, até o dia 9 de maio. Se Deus quiser. Muito obrigado, Zé.